Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Eu me chamo Luiz Paulo, colaborador na Casa de Francisco de Assis, e estamos imensamente alegres de poder retornar e participar dessa série de estudos que acontecem às quartas-feiras, estudos online, uma vez que respeitamos todo o condicionamento e as recomendações sanitárias nesse momento de pandemia. Como vocês sabem, vamos cumprir aqui os ritos de uma reunião presencial, então faremos para iniciar a leitura da página. Lembrando que o nosso tema de hoje é o Evangelho, capítulo 23. Eu não vim trazer a paz, mas a divisão dos itens que vão de 9 a 13. Vamos então iniciar com o livro Boa Nova, de Francisco Cândido Xavier. E a página de hoje tem aqui, o perdão. As primeiras peregrinações do Cristo e de seus discípulos haviam alcançado inolvidáveis triunfos. Eram doentes atribulados que agradeciam o alívio buscado ansiosamente, trabalhadores humildes que se enchiam de santas consolações ante as promessas divinas da Boa Nova. Aquelas atividades, entretanto, começaram a despertar a reação dos judeus rigoristas, que viam em Jesus um perigoso revolucionário. O amor que o profeta Nazareno pregava vinha quebrar antigos princípios da lei judaica. Os senhores da terra observavam cuidadosamente as palestras dos escravos que permutavam imenso júbilo, proveniente das esperanças num novo reino que não chegavam a compreender. Os mais egoístas pretendiam ver no profeta generoso um conspirador vulgar, que desejava levantar as iras populares contra a dominação de Herodes. Outros presumiam na sua figura um feiticeiro incomum que era preciso evitar. Foi assim que a viagem do mestre a Nazaré redundou numa excursão de grandes dificuldades, provocando de sua parte as observações quase amargas que se encontram no Evangelho, com respeito ao berço daqueles que o deveriam guardar no santuário do coração. Não foram poucos os adversários de suas ideias renovadoras que o precederam na cidade minúscula, buscando neutralizar-lhe a ação por meio de falsas notícias e desmoralizá-lo, argumentando com informações mal alinhavadas de alguns nazarenos. Jesus sentiu de perto a delicadeza da situação que se lhe criara com a primeira investida dos inimigos gratuitos de sua doutrina, mas aproveitou todas as oportunidades para as melhores ilações na esfera do ensinamento. Vamos então fazer a nossa prece inicial para iniciarmos os trabalhos. Amado Mestre Jesus, luz de infinita misericórdia e paz que vem de Deus nosso Pai, que ela possa nos iluminar, nos envolver, fazendo com que possamos estudar em paz a doutrina do Cristo. Que a luz do vosso amor, a luz de Francisco de Assis, possa estar hoje e sempre para conosco, para que possamos, Jesus, lembrar que a caridade é a nossa salvação, é o nosso caminho para a evolução. Esteja conosco, Jesus, enchendo nosso coração de paz. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, então nós vamos começar, agora a leitura do Evangelho. Nesse capítulo que fala, onde Jesus diz que não vem trazer a paz, mas sim a divisão, e atentar para as leituras que nos são possíveis e trazer um pouco para o nosso debate aqui algumas outras informações que podem nos ajudar a entender um pouco mais esses itens que vão de 9 a 13. Tá? Eu gostaria, então, de começar lendo o item 9 com a passagem
né, de Mateus. Então, a passagem de Mateus começa assim, ó. 9. Não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, pois vim causar divisão entre o filho e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. São Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 36. Pois é. Antes, propriamente dito, do item número 9, eu gostaria de voltar a algumas casas, né, com aqueles jogos, né, infantis, voltar a algumas casas e lembrarmos lá no iniciozinho do Evangelho, né, no capítulo 2, que começa com o meu reino não é deste mundo. E começar por ali, começar com aquele diálogo entre Jesus e Pilatos, quando Pilatos o questiona e ele diz a Pilatos, o meu reino não é deste mundo. E a realeza de Jesus, logo depois, vai ser descrita no próprio Evangelho. Meus irmãos, por que eu estou trazendo isso de início? Por quê? Porque muito se discute com essa questão, ainda mais com a alegoria da espada, a gente vai conversar um pouquinho sobre ela, do princípio da realeza do Cristo. Tá? Gostaria de lembrar que o rei, a denominação rei, é uma denominação que mostra, comprova a nossa pobreza de linguagem. Então, a gente pode observar, né, que a gente tem o rei do pop, o rei do jazz, o rei do futebol. Então, quando nós queremos dizer que algo é sublime, que foge à esfera daquilo que a gente espera como normalidade, que isso vem nos trazer uma nobreza de ideias, uma nobreza de ideal. E daí nós vamos nos remeter à questão do Cristo como rei. Mas Cristo como rei nasce da ideia do Cristo como algo sublime. Cristo como algo sublime. Quando eu digo Cristo como algo sublime, é importante explicar que eu estou querendo falar aqui da ideia. A ideia cristã é a ideia sublime. É a ideia que está num outro nível daquilo que a gente espera ou daquilo que a gente imagina como razoável dentro das ideias humanas. Então, já começa aí a grande questão quando Cristo vai dizer assim: o meu reino não é deste mundo. Nós não temos condições de entender a realeza do Cristo. Cristo não está naquele nível hierárquico onde você tem quem impera numa estrutura social, onde se tem súditos, onde se tem escravos. Jesus não fazia parte daquela constituição. A preocupação do Cristo estava naquilo que era espiritual, naquilo sim que era sublime. Então, a realeza, a questão do rei, ela não obedece o que se espera materialmente ou o que se esperava materialmente. Tá? Então, nesse primeiro item, você pode ter uma leitura pessimista. Qual seria a leitura pessimista? Cristo veio trazer a divisão, veio trazer então aqueles que não creem no Cristo, eles devem ser colocados de lado, devem ser combatidos. Isso é uma leitura que, até para
a nossa surpresa, mas não se surpreendam, meus irmãos, porque isso é uma leitura que ainda está permeando o nosso cotidiano. Há quem leia ainda essa questão do Cristo trazer a divisão como se fosse dividir pessoas entre melhores e piores. Melhores aquelas que seguem o Cristo, que creem no Cristo, né? Nem seguir, que creem no Cristo, que a caminhada é longa, né, para seguir o Cristo. Mas, para aqueles que acreditam no Cristo e aqueles que não acreditam no Cristo, como se fosse uma camada, digamos, social que fosse desprezível. Quem somos nós, né, para julgarmos alguém? Quem é que não vê possíveis fatos, né? E aí eu estou falando de fatos e não estou falando de elucubrações, de imaginações, mas de fatos. Quantas pessoas que se dizem ateias, que não frequentam nenhum tipo de ordem religiosa, não estão nas ruas nesse momento ajudando o seu próximo. Então, não é a denominação religiosa, não é o crachá religioso, não é a distinção social que fará do homem ou da mulher, que fará do ser humano um ser humano melhor. E é disso que nós falamos quando Cristo fala de sua realeza. Os parâmetros humanos, eles não são capazes de descrever a ideia sublime do Cristo, que tem a ver com a caridade. O sublime do Cristo está na caridade, está no exercício do amor ao próximo. Como ele mesmo diz, tal é a lei. É ali, amar ao próximo como a ti mesmo. Tá? Bom, e aí eu gostaria de, nesse preâmbulo aqui, nesse início da nossa conversa, falar um pouco da questão da casa, que também é tratado no item 9, né? E aí como é que você vai imaginar, meu Deus, mas dentro da minha casa eu vou ter a divisão? Mas como assim, a minha casa? Mas, meus irmãos, o que é o nosso lar? O que é a nossa família? Senão um campo dentro do qual nós escolhemos estar para sanar as nossas provas, com espíritos afins, ou não sabemos. Mas paremos para pensar como o ideal espírita traz a divisão. Por que isso? Mas como? De que modo? Vamos conversando. Para entendermos um pouco mais, eu gostaria até de fazer uma proposta a você que me ouve nesse momento. Né? Eu, como vocês estão vendo, estou usando um óculos. Né? Uso um óculos para conseguir enxergar, porque o corpo é uma máquina, então ele necessita de determinados instrumentos para que eu consiga fazer as minhas atividades cotidianamente nessa existência, então usando óculos. A filosofia vai falar de óculos de uma outra forma, que cada ser humano terá os seus óculos de modo a enxergar o mundo. O mundo com seus óculos. Então, cada ser terá os seus óculos e com esses óculos terá a visão do mundo. Só que, materialmente falando, os nossos óculos, né, são produzidos lá, você para perto, para longe, para estigmatismo, para miopia, às vezes para tudo junto, multifocal, há quem não queira usar os óculos, mas vai usar um outro instrumento, que é a lente de contato, tudo isso para melhorar a visão. Mas falando nesse ponto, o óculos enquanto modo de ver o mundo. Cada um vai ter os seus óculos de acordo com o seu aprendizado, de acordo com a sua educação, de acordo com a sua relação com a cultura, de acordo com a sua relação com a religião, no nosso caso, a nossa relação com a doutrina espírita.
as nossas experiências. E nós, nesse momento que entramos no sentido do espiritismo, os nossos óculos também são formados pelas nossas experiências reencarnatórias. O meu modo de ver o mundo, de enxergar a minha encarnação e de ter o olhar para o meu próximo está extremamente ligado aos óculos que eu coloco. Mas os óculos que eu vou colocar, eles podem ser reformados de acordo com as minhas experiências. E esse é o presente da reencarnação, esse é o presente do espiritismo, é a nova oportunidade. Então o espiritismo, ele é boa nova. Ele é uma oportunidade diária de nascer de novo, como dizia o Cristo. Não só de nascer de novo, esperar a outra encarnação, mas nascer de novo dentro de cada possibilidade que a trajetória encarnatória vai nos dar. O que isso quer dizer? Que como na vida não tem fim, o nosso trânsito é totalmente vindo de uma ideia de benefício, de amor que Cristo nos dá. Olha só, aí você nasce, você desencarna, você erraticidade e depois você, cada um com o seu processo, tá, gente? Estou bem resumindo. E aí depois você reencarna. É um fluxo que não tem fim. São possibilidades de recomeço, de reconstrução desses óculos. E por que você está falando, Luiz Paulo, dessa história de óculos? Para dizer o seguinte, cada um tem um momento, cada um tem uma noção, uma forma de ver determinadas questões. Às vezes, se você, por algum motivo, é criticado por alguém da sua família, porque você vai ao centro espírita, porque se você vai deixar de ir àquela festa, porque você vai deixar de ir àquele encontro social, porque você só quer saber de centro, vamos dizer assim, vulgarmente falando, só quer saber de centro, né? Poxa, agora só quer o centro. É porque o nível de maturidade espiritual vai mostrar a prioridade de cada um. Essa é a questão. São os óculos. É a forma de ver. Às vezes o irmão que te critica é aquele irmão que ainda não chegou o momento dele de entender que você, enquanto espírito, tem a liberdade de escolher algo diferente da maioria. E isso não quer dizer que tenhamos que ser radicais em posições, uma vez que somos seres sociais. Desculpa. Ou seja, Cristo participou de festividades. Não é esse o ponto. O ponto é que você não precisa seguir falando em ritos, né? Todos os ritos que prevêm para você. Quando você tem a liberdade de consciência, quando você tem a maturidade espiritual, é você que conhece a causa. É você que faz as escolhas. E sem sofrimento, sem dor, sem martírio, sem se violentar. Eu vou. Aí aquele convite já não te interessa mais. Você começa a pensar em algo que para você é uma prioridade maior. E aí, falando muito sinceramente, aquela piada, aquela ironia que talvez queira te frear, nem vai te atingir mais. Mas isso é com a maturidade. Cada um com seus óculos, cada um com seu momento, cada um vivenciando aquilo que precisa vivenciar.
vivenciando a sua liberdade, a sua integralidade. A liberdade de consciência advém de um verdadeiro silenciar do corpo e das convenções sociais e um ouvir do espírito, dos desejos da alma. Mas a caminhada é longa e a gente vai, pouco a pouco, caminhando. Então, essa divisão ela pode estar dentro de casa porque o próprio Cristo foi incompreendido. Quem somos nós para exigir uma compreensão espetacular, total? Popularmente, até a gente ouve isso, né? Se Cristo não agradou a todos, quem sou eu? E talvez seja esse o exercício de humildade que precisamos exercitar. E não arrogância, guerra dentro do lar. Né? Não é necessário. É preciso aí o equilíbrio. Mas Cristo já previa os conflitos. Né? E conflito que Cristo vivenciou. Né? Por quê? Ser social, como nós estamos dizendo aqui, toda a configuração social de um grupo, toda vez que ela traz algo novo, ela provoca uma organização, uma reorganização daquele espaço. Um exemplo, né? Vem uma pessoa que estava viajando e aí resolveu pedir para ficar na sua casa. Você vai hospedar uma pessoa, né? Você vai hospedar. Aquela pessoa, quando chega na sua casa, ela já provoca uma reorganização do seu espaço, da sua rotina. Né? Esse é um exemplo leve. Né? Se a gente for pensar até dentro da casa espírita, quando chega alguém novo, nós somos seres humanos e nós vamos querer receber e acolher essa pessoa. Mas com o tempo, né? Aí pintar uma concordância aqui, uma discordância ali, e a reconfiguração muda. Né? Se eu tenho no grupo 10 pessoas que fazem parte do meu teatro e chega mais um, são 11. E há uma reorganização. A pessoa chega para ajudar, ok, mas há sempre, não dentro da casa espírita, mas vamos pensar de uma forma mais ampla, a organização social ela começa a sofrer aqueles reajustes. Agora, vamos imaginar. Cristo, né? De onde Cristo fala, para a gente tentar entender a questão da divisão, da espada. De onde Cristo fala? Né? Cristo nasceu em Belém, território da Cisjordânia, né? Hoje, ali naquela região do território palestino. Cristo nasce, logo depois há a fuga de sua família, porque Herodes está querendo que ameaçado, porque ele pensa, está vindo aí alguém para tirar o meu poder, a luta por poder, a luta humana por poder. E aí ele começa o assassinato, né? Ordenar que as crianças sejam assassinadas e Cristo consegue fugir com a sua família para uma outra região. Esse já é o primeiro conflito, né? A primeira divisão que Cristo, ainda muito pequeno, vivencia. Né? Então, logo depois, quem é esse menino que vai para as sinagogas e muito jovem começa a falar e ministrar determinadas ideias, noções e conteúdos para homens sábios naquele momento? Quem é esse homem que logo em seguida que não tinha, que dizia não ter, e aí quando a gente volta lá para Pilatos, né, que dizia não ter nenhuma intenção de reinar ou nenhuma intenção política? Quem é esse homem que vem
com esses adeptos, que arrasta todas essas pessoas, que esse homem é uma ameaça. Esse homem é uma surpresa. Então já causa uma reconfiguração social. Mas Cristo, revolucionário pela sua autoridade moral, porque Cristo ele não precisava de armas, ele não precisava de exército, ele não precisava ter escravos para ser seguido e adorado, ele não precisava de nada disso. Cristo tinha autoridade moral e ele falava sobre uma autoridade moral. O momento que ele fala com Pilatos, ele fala com autoridade moral. As companhias espirituais do Cristo eram outras. E ele já estava preparado para as coisas que vão acontecendo e para as mudanças que vão sucedendo, os fatos, toda aquela luta, toda aquela guerra, para culminar com a sua crucificação. Mas aí é que está, porque Cristo, ele desencarna nessa existência como Jesus Cristo, ele desencarna, mas a sua ideia não tem fim. Então toda aquela luta para frear os domínios da palavra do Cristo, elas são em vão. Elas são em vão. Porque Cristo consegue avançar porque havia uma força maior na coordenação disso tudo, que era a força do Pai. E aí ele pede, perdoar, eles não sabem o que eles estão fazendo. E aí quando a gente fala deles não sabem o que eles estão fazendo, Cristo ali diz, em outras palavras, eles são imaturos espiritualmente. Eles ainda não entendem a boa nova. E isso fica bastante claro quando nós vamos lá no Evangelho, né? Quando nós vamos no item número 11, que aí nos mostra que essa leitura não tem nada a ver com uma leitura de divisão de pessoas, aqueles que são adeptos do Cristo ou aqueles que não são adeptos do Cristo. A espada do Cristo, ela vai em combate ao pecado e não ao pecador que somos nós. E nós vamos ter várias provas disso, como a passagem do filho pródigo. Foi só o filho procurar o pai e foi recebido com festa. Né? E o acolhimento do Cristo, a mulher adúltera, né? E aí quem é capaz, né, de apedrejá-la, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. E ele, sem gritar, calmamente escreve no chão, pela sua autoridade moral. Né? Então, olha só. E aqui no item 11 diz assim, ó, não há blasfêmia nem contradição nessas palavras. Né? Quando diz não vim trazer a paz, mas a espada. Vim causar divisão entre o filho e seu pai, entre o esposo e a esposa, vim lançar fogo à terra e tenho pressa que ele se acenda. Não há blasfêmia nem contradição nestas palavras, pois foi ele mesmo quem as pronunciou, ele o Cristo. E elas dão testemunho de sua alta sabedoria. É porque nós, muitas das vezes, nós vamos dar o primeiro passo e a gente já quer tudo pronto. É com luta, é com batalha. No sentido positivo, óbvio. Né? É aquela coisa da atividade física, né? Ah, o médico mandou caminhar, mas aí eu quero caminhar sentado, vendo televisão, né? Ah, hoje tá frio, o sol, né? É preciso lutar contra uma mudança de hábito interior. Né? Você já produziu, você cristalizou um hábito, é preciso mudar, é preciso modificar. E isso é uma batalha sua consigo mesmo. Ou seja, essas batalhas vão acontecer com os nossos pares.
Porque toda organização social ela vai se modificar com o tempo, ela vai se modificar com as ações. Né? São relações humanas. E no próprio item 13, Jesus vinha proclamar uma doutrina que solaparia pela base os abusos de que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Por isso o fizeram morrer, certos de que, matando o homem, matariam a ideia. Mas a ideia sobreviveu porque era verdadeira, engrandeceu-se porque correspondia aos desígnios de Deus, e nascida num pequeno e obscuro vilarejo da Judéia. Foi plantar a sua bandeira na própria capital do mundo pagão, em face dos seus mais escarniçados inimigos, daqueles que tinham mais interesse em combatê-la, porque subvertia crenças seculares a que eles se apegavam muito mais por interesse do que por convicção. Por interesse do que por convicção. E a autoridade moral do Cristo também vai passar por aí, porque ele falava genuinamente, ele falava a partir do que sentia, a partir daquilo que estava em seu coração. Em um contexto em que tinha um dos semeadores, né, da palavra de Deus, que foi Moisés, que tinha uma rigidez maior e que acreditava no olho por olho, dente por dente. Então, como eu havia prometido a vocês que nesse debate eu ia trazer algumas palavras mais sábias, né, que a minha, óbvio. Então, eu só queria pegar um trechinho desse livro aqui, ó, Jesus e a Atualidade, que são palavras de Joana de Ângeles através de Divaldo Pereira Franco, do médium Divaldo Pereira Franco. Então, falando justamente sobre a questão da ideia crística, que sobrevive porque ela sobrevive. Olha só. Jesus tomou sua vida um modelo para que o homem se pudesse humanizar, adquirindo a expressão superior. No seu tempo, e ainda agora, o homem tem sido símbolo de violência, prepotência e presunção. Dominador exterior, estorcegando-se, porém, na sua fragilidade, nos seus conflitos e perecibilidade. Enquanto os grandes pensadores de todos os tempos estabeleceram métodos e sistemas de doutrinas, ele sustentou no amor os pilotis da ética humanizadora para a felicidade. Isso está em Jesus no item Jesus e Humanidade. Né? E aí, eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Eu vou trazer um outro exemplo, né, que nos toca muito, que é o exemplo de Allan Kardec, que muitas das vezes nós imaginamos que a doutrina espírita veio num passe de mágica. Né? Então a doutrina espírita veio, Kardec, inspirado pelos bons amigos espirituais, fez com que a doutrina fosse implementada e tudo se resolveu. Meus irmãos, Allan Kardec estava encarnado. O papel custava dinheiro, o livro custava dinheiro, uma publicação custa dinheiro. Tudo isso parando nos esforços de um momento em que a ciência predominava. O homem já não acreditava mais nos desígnios religiosos como acreditou antes. Nós estamos falando do século XIX, ali na evolução da ciência, você já está falando em luz elétrica, já está falando em outras formas de energia. E aí, várias são as demandas para Kardec mostrar ao seu meio, olha aí, a questão da organização social, ao seu meio, que ele estava falando de ciência. E como vai comprovar, né, que é uma ciência? Ele precisava dar status
de ciência e também a doutrina espírita. Então ele vai estudar mais, ele vai fazer viagens, ele vai publicar revista espírita. E haja divisão. Ele teve que romper com aqueles que um dia tinham sido do mesmo ciclo dele, que não acreditavam mais no que ele estava falando. Que às vezes pensavam até que eram delírios dele. Mas por quê? Porque não tinham os óculos da maturidade espiritual para enxergar o que Kardec já vislumbrava. Então, em uma biografia de Kardec, de Marcel Sotomayor, quando ele vai falar do que é o Espiritismo, ele descreve assim, mas afinal, o que seria o Espiritismo? Para responder esta pergunta e reagir também às críticas e suspeitas mais comuns contra a doutrina, Kardec lançou, em julho de 1859, uma espécie de cartilha intitulada O que é o Espiritismo. Base, alicerce, né, para os nossos estudos dentro da doutrina espírita, que nasce em reação às críticas e suspeitas mais comuns. É trabalho, é missão crística. E ele vai ter o contraditório, vai ter aquele que vai ser contra ele, vai ter o cético, vai ter aquele que participa de outro credo que vai questioná-lo. E aí, citando o sublime exemplo de Chico, quando ele é chamado pelo Frei na cidade, diz assim, mas olha o que você está dizendo. E Chico não desiste. Por quê? Ele tem maturidade espiritual, ele tem convicção naquilo que ele traz no coração e ele não desiste. Ele continua, ele persiste, ele não liga para a divisão. Por quê? Porque ele acredita na ideia unificadora, na ideia sublime, que é a ideia do Cristo. Mas quando formos evoluídos espiritualmente, tivermos maturidade espiritual para entendermos que a palavra é uma só, que o acesso é um só. Se você for entender religião como algo sagrado, e se você for entender religião também como um modo de se ligar à divindade, um modo de se ligar a Deus, você vai respeitar a religião do outro e você não vai precisar guerrear. Para que guerrear e de, mas eu estou certo porque a minha religião, porque... acaba sendo uma discussão sem nenhum efeito, sem nenhum propósito. Tá? Então, como nós vamos nos aproximando para o fim, eu tenho alguns minutinhos para encerrar, eu queria encerrar com uma música que, na verdade, é uma canção dos pequeninos, né? Que dizem que Jesus veio ao mundo ensinar que todos os homens devem se amar. Que todos os homens devem se amar. E esse dizem que Jesus pode ter várias leituras, mas eu vou ter aqui a liberdade, vou fazer o uso dessa liberdade para fazer esse dizem que Jesus como anúncio da Boa Nova. Então deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Então que a gente possa aprender também com os pequeninos, né, sem presunção, com humildade, quando dizem que Jesus veio ao mundo ensinar. É a Boa Nova. Jesus veio ao mundo ensinar que todos os homens devem se amar. E se a divisão existe, é porque nós ainda não temos a maturidade espiritual necessária para entendermos as palavras do Cristo e a sua verdadeira realeza. A caminhada é longa, mas a gente vai continuar. A gente precisa persistir, a gente precisa continuar tentando. É preciso nascer de novo, é preciso acreditar, é preciso ter fé, é preciso seguir o Cristo, sem murmurar, sem reclamar. Vamos seguir, vem e segue-me, como ele já dizia. Bom, meus irmãos, então, só nos resta agora, nesse momento, fazer a prece final.
Amado Mestre Jesus, queremos agradecer pela oportunidade que o Senhor nos deu do estudo dessa noite, por todas as bênçãos que o Senhor nos proporcionou. Ao amado Francisco de Assis, que nos acolhe com tanto amor, com tanto carinho, que ele possa continuar nos dando força para que continuemos na nossa luta diária para melhorarmos os nossos hábitos e melhorarmos a nossa conduta enquanto espíritos. Que possamos voltar numa próxima oportunidade para dar continuidade a esse trabalho de amor que a Casa de Francisco de Assis oferece. Que possa esse trabalho ser interrompido neste momento, com a sua permissão, com a permissão de Deus, nosso Pai, e do nosso amado Jesus de Nazaré. Graças a Deus.